Hoje vamos saber quais é que são as 10 línguas mais faladas do mundo, mas com uma particularidade. Vamos incluir no número de falantes de cada língua não só os falantes que aprenderam a língua desde a infância, aquilo que nós chamamos habitualmente de falantes nativos, como também os falantes de cada uma das línguas como segunda língua. E porquê? Porque, na verdade, esta é uma contagem mais real. Na prática, as pessoas usam a sua língua principal, mas em muitos países usam também uma segunda língua de forma muito frequente. Estamos mesmo nesta contagem a contar o número de falantes reais, efetivos, de cada uma das línguas, não apenas aqueles que por acaso aprenderam a língua desde a infância. É importante esta distinção, mas para esta contagem hoje eu quero mesmo saber é o número de falantes de cada uma das línguas. Quais é que são as 10 línguas mais faladas? Vamos ver. O português está nesta lista, é uma das 10 línguas mais faladas, já vamos ver em que lugar é que está. Estamos a falar da atualidade, isto muda com alguma frequência. Há que dizer que a primeira língua talvez não seja a mais esperada, tendo em conta aquilo que nós ouvimos com muita frequência sobre qual é que é a língua mais falada. Não nos podemos esquecer que aqui vamos incluir a língua, vamos incluir os falantes não só como primeira língua, mas também como segunda. A fonte é o Ethnologue, um website muito famoso sobre línguas, que começou como um livro, e ainda hoje é um livro, que é atualizado com muita frequência, que tem muitas informações sobre as mais de 7 mil línguas do mundo e dá também alguns dados estatísticos. Nem todos os dados estão acessíveis de forma aberta, sem subscrição, mas o número de falantes das várias línguas, no caso das 20 primeiras línguas, está acessível e é nesses dados que eu me estou a basear para esta lista. É uma fonte, como todas, falível, porque não é fácil de contar o número de falantes, por vários motivos. O número de falantes, principalmente se estamos a falar de falantes como segunda língua, depende de vários critérios, e mesmo como falantes como primeira língua, é preciso ter informações que por vezes não temos. Portanto, é sempre uma estimativa, mas é uma estimativa muito bem informada, a estimativa do Ethnologue. Portanto, vamos ver quais é que são as 10 línguas mais faladas, começando na 10ª e acabando na primeira. E a 10ª língua mais falada do mundo é Urdu, uma das línguas principais do Paquistão. A grande maioria dos linguistas considera que o Urdu e o Hindi são dois padrões de uma mesma língua, são línguas muito próximas. No entanto, usam sistemas de escrita diferentes. O Urdu usa um sistema de escrita baseado no sistema árabe e o Hindi tem um sistema próprio. E há que dizer que oficialmente são considerados, oficialmente pelo governo do Paquistão, por exemplo, o Urdu é considerado uma língua autónoma. E por isso aqui é contado como língua separada e é uma língua falada por 238 milhões de pessoas. E esta é a língua que está no 10º lugar. E não nos podemos esquecer que neste caso estes 238 milhões incluem os falantes nativos e os falantes como segunda língua. Em nono lugar temos o russo, com 255 milhões. Ainda é uma língua onde temos uma percentagem relativamente significativa de falantes que a aprendem como segunda língua. E esses falantes estão aqui. O russo conseguiu ficar no nono lugar desta nossa lista. Nós sabemos que é uma língua muito falada na Europa, numa grande parte da Europa, na Rússia, mas não só, nos países à volta. Ainda há grandes partes da população que falam russo e também numa grande área da Ásia, a Ásia russa. Em todo este território, o russo é falado e é falado por 255 milhões de pessoas. Em oitavo lugar, temos o português, a nossa língua. 264 milhões é o número que é indicado pelo Ethnologue. A nossa língua é muito falada como primeira língua, também em alguns pontos como segunda língua, mas está a crescer tanto como primeira como segunda língua, principalmente em África, onde o número de falantes está a aumentar de forma muito, muito rápida. Portanto, estes 254 milhões em breve serão bastante mais e até é possível que o português venha a subir digamos, nesta lista de línguas mais faladas no mundo. Pronto, a nossa língua está aqui em oitavo, a partir daqui já não vamos falar da nossa língua, mas ainda temos aqui alguns pontos interessantes lá mais para o final da lista. Em sétimo lugar temos uma outra língua falada no subcontinente indiano, o Bengali, falado na Índia e no Bangladesh. Esta língua é falada por 278 milhões de pessoas, portanto mais do que o português e mais do que o russo, mas claro, num território muito mais concentrado do que no caso do russo e no caso do português. Isso acontece por vezes também lá mais para cima na lista, em que temos línguas que podem ser muito faladas, mas concentradas num território pequeno, e línguas muito faladas, mas espalhadas pelo mundo. O Bengali é uma língua muito falada, concentrada num território relativamente pequeno.
Em sexto lugar, temos uma língua que, se isto fosse uma lista das línguas mais faladas apenas pelos falantes nativos, não estaria sequer nas 10 primeiras línguas. No entanto, o francês, se incluirmos os falantes como segunda língua, aparece em sexto lugar, com 312 milhões de falantes. Muitos deles, como sabemos, em África. O francês está nesta lista e está também a crescer. É bem possível que venha a subir algumas posições nas próximas décadas. Em quinto lugar, temos o árabe padrão. E aqui temos duas curiosidades. Primeiro, é a primeira língua que eu referi neste vídeo que não faz parte da família da família indo-europeia. O urdu faz parte, o bengali faz parte, o francês faz parte, o russo faz parte. As línguas todas o português também, as línguas todas que eu referi até agora são todas da mesma família, da mesma grande família indo-europeia, que depois tem várias subfamílias. O árabe não é uma língua semítica, uma língua de outra família, mas está aqui em quinto lugar. Em quinto lugar, a língua mais falada é o árabe. Curiosamente, o Ethnologue considera que todos os falantes de árabe padrão são falantes não nativos. Porquê? Porque aquilo que muitas pessoas chamam os vários dialetos do árabe, na verdade, são linguisticamente línguas já autónomas, muito diferentes do árabe padrão. E o árabe padrão é ensinado e aprendido por toda a população, não como língua materna, mas como língua segunda. Portanto, estes 333 milhões de falantes, de acordo com o Ethnologue, são 333 milhões de falantes do árabe como segunda língua. E ela está aqui, em quinto lugar, das línguas mais faladas, e é falada, de acordo com o Ethnologue, sempre como segunda língua. Claro que os falantes das várias línguas árabes, do árabe, por exemplo, de Marrocos, do árabe do Egito, do árabe do Líbano, vão sempre dizer que a sua língua é o árabe. Mas se nós olharmos para a gramática, para o léxico, vemos que estamos a falar de línguas tão distantes umas das outras como as línguas latinas, ou mais até. Mas temos depois este árabe padrão que serve de, digamos, de telhado para todas estas línguas e que é aprendido como segunda língua, lá está, e que é usado depois para a comunicação entre falantes dos vários, daquilo que nós muitas vezes chamamos de dialetos, e mesmo os próprios falantes chamam de dialetos. Embora, como eu disse, linguisticamente estamos perante idiomas bastante sólidos, já com uma história bastante grande. Por vezes os falantes vão falando árabe padrão ou árabe da rua, se quisermos, ou árabe local, deslizando para um e para o outro, dependendo com quem é que estão a falar e em que situação é que estão. Isso é uma situação muito curiosa, que falaremos depois noutros vídeos. Aliás, já tive vídeos em que falei disso. Vamos avançar para a quarta língua. A quarta língua mais falada no mundo, se incluirmos, mais uma vez, os falantes nativos e de segunda língua, é a língua que grande parte do mundo chama espanhol, que eu vou chamar aqui castelhano. Esta língua é falada por 560 milhões de pessoas em todo o mundo. É uma língua muito espalhada em todo o continente americano, como sabemos, mas não só, e é a quarta língua. Se isto fosse só de falantes nativos, estaria mais acima. Como incluímos também os falantes como segunda língua, ficou um pouco mais abaixo. E a terceira língua é o hindi. Como eu disse, o hindi e o urdu são dois padrões daquilo que é considerado por muitos como a mesma língua. Reparem, quando eu falei dos vários árabes, estamos a falar de variedades muito, muito mais distantes umas das outras do que o hindi e o urdu, que oficialmente são duas línguas separadas. As várias variedades de árabe são oficialmente variedades da mesma língua. O hindi e o urdu, que estão muito mais próximos, são oficialmente duas línguas separadas. Isto, como vemos, tem muito de política e de cultura, mas pronto, o hindi é considerado uma língua separada e é falado como língua nativa ou como segunda língua por 609 milhões de pessoas. E está no pódio das línguas mais faladas do mundo. E o segundo lugar isto aqui posso já dizer, adiantar, que as duas línguas mais faladas são o inglês e o mandarim. E o segundo lugar é o mandarim. O mandarim é falado por 1.100 milhões de pessoas. Se falarmos apenas de falantes nativos, nós sabemos que esta é a língua que está em primeiro lugar, mas não está em primeiro lugar se incluirmos os falantes como segunda língua. Está em segundo, 1.100 milhões de pessoas. Porque em primeiro está o inglês. O inglês é falado como língua materna ou como segunda língua por 1.500 milhões de pessoas. É uma quantidade astronómica de pessoas. Provavelmente nunca houve uma língua tão falada ou tão conhecida no mundo como é o inglês. É uma língua, como nós sabemos, com uma importância atual muito, muito forte.
este é o gráfico destas 10 línguas que eu acabei de referir, desde o inglês até ao Urdu. Como vemos, as línguas do Urdu ao francês têm, digamos, uma quantidade de falantes bastante próxima. Depois temos o espanhol, dá um salto, depois temos o hindi ali muito próximo, depois damos um grande salto, se nós virmos bem, assim, à primeira vista, o mandarim é falado por quase o dobro das pessoas do hindi, e depois temos o inglês que dá também um grande salto. O inglês e o mandarim estão bem destacados na frente deste grupo de línguas muito faladas. Olhando apenas para os 4 primeiros lugares, podemos ver aqui, usando também dados do Ethnologue, qual é que é a composição deste número de falantes. E como vemos, se olharmos aqui para o gráfico mais à direita, o inglês tem uma grande maioria de falantes como falantes do inglês como segunda língua. Os falantes nativos de inglês são bem menos. Aliás, estariam atrás do espanhol se usássemos do castelhano, para usar o termo que eu disse que ia usar, se usássemos apenas os falantes nativos. O mandarim é uma língua em que, digamos que os falantes não nativos estão numa percentagem muito, muito menor em relação ao inglês. Portanto, o inglês tem esta característica. É uma língua muito falada e é uma língua falada maioritariamente, e a maioria é bastante acentuada, por falantes que aprenderam o inglês mais tarde, que não aprenderam o inglês como língua materna. É uma língua, não é a única língua em que isso acontece. Temos outras línguas no mundo em que acontece, em que temos esta característica. O Swahili, por exemplo, uma língua do leste de África, que é falado por muito mais pessoas como segunda língua do que como primeira, mas, digamos, põe o inglês num clube relativamente restrito de línguas. E dentro deste clube, é claro, e de forma muito, muito marcada, a mais falada. Aliás, é, como vemos, a mais falada no clube das línguas do mundo. Os 2 primeiros lugares da nossa lista têm uma característica que os distingue, além de um deles ser, uma destas línguas ser muito falada como segunda língua e a outra principalmente como primeira língua. Outra das grandes distinções, que está relacionada, aliás, com esse facto que eu acabei de dizer, é isto que podemos ver nestes 2 mapas. O mandarim está concentrado na China e em alguns países à volta, enquanto que o inglês está espalhado pelo mundo. E estes são são as 2 línguas mais faladas do mundo, se lá mais uma vez, se incluirmos os falantes nativos e os falantes como segunda língua. É uma contagem diferente, porque nós estamos sempre habituados a ouvir dizer que o mandarim é a língua mais falada, mas também sabemos que internacionalmente o inglês é mais útil, se quisermos. A utilidade de uma língua é sempre relativa, depende do sítio onde estamos, o que é que queremos fazer, mas aqui vemos com dados que o inglês é, na prática, em muitos lugares do mundo, a língua realmente mais falada. E podemos olhar para este mapa com alguma atenção e ver que é uma língua falada por uma percentagem da população muito elevada, mesmo em países que não têm o inglês como língua oficial. Por exemplo, se olharmos ali para a Escandinávia, vemos que o inglês é muito, muito falado como segunda língua e não é a língua oficial destes países. Pronto, agora o que é que nós fazemos com esta informação? Não sei, mas aqui ficaram as 10 línguas mais faladas do mundo. Esta ordem das línguas vai mudar muito nas próximas décadas. Será que o inglês vai ficar no primeiro lugar ainda? É bem provável que se mantenha durante muito tempo. Vamos ver se há alterações aí ou não. Agora, mais para baixo, o português, o francês, o russo, aí essas línguas certamente que vão mudar de posição com frequência nas próximas décadas. E pronto, muito obrigado e até ao próximo episódio.